Uma das feições mais características da América do Sul é a Cordilheira dos Andes. Embora não possua montanhas tão altas quanto o Himalaia, os Andes são a cordilheira mais longa do planeta, com cerca de 7.000 quilômetros de ponta a ponta, o que faz com que atravesse várias zonas climáticas, desde equatorial até subpolar. Um dos efeitos disso é a variação na linha de neve, a altitude mínima na qual encontramos neve permanente, que desce no sul de quilômetros para centenas de metros. As montanhas mais altas dos Andes têm pouco menos de 7.000 metros de altitude. Sua existência é devida à subducção da placa de Nazca sobre a placa da América do Sul. No norte, a cordilheira é estreita. No centro, onde está o altiplano, a deformação geológica foi mais intensa e a cordilheira é mais espessa. No sul, temos as montanhas mais baixas, a altitude média cai de aproximadamente 4.000 para apenas 2.000 metros. As três áreas contam com climas particulares. No norte, há muita umidade a leste, onde também está a floresta amazônica. O centro faz parte da diagonal seca da América do Sul. Aqui está o Atacama, o maior deserto absoluto do planeta. No sul, há umidade, mas a chuva restrita à face chilena dos Andes pelo efeito da própria cordilheira. Existe ainda o gradiente altitudinal. Da base para o topo das montanhas, as plantas são cada vez mais baixas e dispersas. A heterogeneidade ambiental isola muitos organismos. Aqui, por exemplo, vemos duas florestas separadas por um vale. Existem ambientes muito parecidos nos topos dessas montanhas, separados por distâncias ainda maiores. Muitos organismos são incapazes de percorrer essas distâncias, terminam ilhados nas montanhas e vales, evoluem em isolamento e dão origem a espécies únicas. Um dos habitantes das montanhas é o pudu, o menor cervídeo do mundo. Seu tamanho, cerca de 40 centímetros de altura, pode ser uma adaptação à vida em um habitat muito restrito. É um animal solitário e vive apenas numa faixa estreita de floresta. Há casos extremos de endemismo e resistência. Tematobufo bullock é uma espécie raríssima de anfíbio, de uma área muito pequena na floresta de notofagos. Outra espécie, Tematobius marmoratus, nunca foi vista a menos de 4.300 metros de altitude. Dentre as plantas, um exemplo notável é Austrocactus philippi, um cactus encontrado atualmente em uma única montanha que passa meses debaixo da neve e sobrevive a temperaturas de menos 15 graus. Mas talvez a planta mais chamativa seja a Araucária araucana, a espécie irmã da nossa Araucária angustifolia. Parte de um grupo muito antigo que já foi abundante, sua distribuição atual é restrita. Só é encontrada no Chile e em alguns locais na Argentina. Quando falamos em biodiversidade, normalmente pensamos em regiões com número alto de espécies, como a Amazônia. Lá, se você chuta uma pedra, verão 5 espécies diferentes embaixo. No Chile é provável que você chute 15 pedras e só encontre uma espécie. Mas é possível que a área dessas 15 pedras seja a única no mundo onde essa espécie é encontrada. Também é possível que essa espécie tenha adaptações únicas. Que a permitam viver num ambiente inóspito. Paisagem muito heterogênea no Chile, né? Um país com extensão latitudinal considerável, né? Desde bem altas, extremas, perto da Antártida, até mais latitudes menores, chegando ao sul do Peru, e com os Andes ali introduzindo uma heterogeneidade topográfica bastante interessante, né? Do nível do mar até altitudes de 5.000 ou mais metros. Com o efeito de sombra de chuva que essas montanhas produzem e também de acúmulo de umidade maior numa das faces, você tem um encontro de vários tipos de bioma nesse país, né? O Chile é repleto de paisagens especiais em termos de vegetação, com muita planta endêmica, conhecida só de lá. A América do Sul, ela tem territórios em 2 grandes reinos biogeográficos, o reino neotropical
e o reino austral. O Chile inteirinho está no reino austral, que é muito inferior em termos de táxons do que o neotropical, como vocês devem imaginar. Então a grande riqueza em números de gêneros, famílias, espécies da América do Sul está na parte neotropical. Na parte austral a gente tem outro tipo de coisa importante, não é o número de espécies alto, e sim a riqueza em endemismos compartilhados com floras mais austrais. Então nós temos muitos gêneros de plantas, animais também, né, da biota chilena, que ocorrem na Nova Zelândia, na Austrália. Alguns deles. E esses endemismos muitas vezes são a espécie endêmica do Chile, mas o gênero todo é endêmico daqui do sul da América do Sul. E a espécie irmã dessa planta endêmica do Chile pode estar aqui nas serras do sul do Brasil. Isso tem no caso da própria araucária, que a espécie irmã com filogenia datada atualmente, né, filogenia molecular disponível, se sabe que a araucária araucana do Chile é a espécie irmã da araucária angustifolia do sul do Brasil. Né. E a mesma coisa tem grupos de angiospermas, como a gúnera, uma espécie do Chile, a espécie próxima da gúnera, aquela planta de folhas enormes lá no Chile, ocorre também na Serra. Tem linhagens que já são historicamente linhagens de clima temperado, né? Como as gimnospermas, que tem aquelas folhas duras, escleromorfas, que nem precisam ser decíduas, né? E aguentam bem meses com neve ou gelo e tem adaptação então muito interessante. Mantém traqueídes, né, em todo o seu corpo, que são células alongadas e de diâmetro estreito, muito estreito, e não tem problema de haver... Bom, elas ficam dormentes no inverno, mas mesmo quando chegou a primavera e continua frio, elas conseguem manter o transporte de água, de seiva, né? Devido ao transporte ser feito por traqueídes, e não por elementos de vaso largos, como em angiospermas, onde tem embolia ou congelamento, e destrói o tecido até na presença do gelo. Então as angiospermas sim tem esse problema, né? Como que linhagens tropicais conseguem ter parentes adaptados a vegetações de extremo frio no topo de montanhas e, por exemplo, no Chile. Cactácea, um grupo tipicamente tropical de temperaturas altas, né, de ambientes secos e quentes, mas tem espécies tanto em latitudes altas no hemisfério norte como no sul, adaptadas a suportarem temperatura baixa. Né. O problema das cactáceas sempre é a morte da gema em dias de geada ou de temperaturas baixas. Os meristemas morrem, né, e a planta tem que ter meristema para continuar crescendo, né? Senão ela vai morrer. Não cresce mais. E acontece pontualmente, então, em alguns cactos lá do deserto do norte, né? Não o deserto de Sonora, o deserto de Mojave dos Estados Unidos, tem algumas cactáceas que resistem à geada. E no caso do Chile tem essas poucas também, mas que resistem a temperaturas muito frias, né? Então o que elas têm é meristemas que não ficam ativos o ano todo. Elas ficam realmente sem produzir aqueles tecidos novos, mais frágeis, alguns meses do ano, e investem em fazê-los no período que a temperatura está mais amena. E já deixa esse tecido mais. Mas uma coisa importante em flora de montanha é alta ocorrência de autogamia. Então realmente elas têm mecanismos de explorar os polinizadores, que geralmente promovem a fecundação cruzada, né? Mas ocorre tem muito caso de endemismo de montanha que a gente sabe pelo estudo dos cromossomos, né? Da genética, que eles devem ser casos. Então, se esse fluxo gênico é deficitário, a tendência é ter muita endogamia, né? E podem acontecer essas hibridações em loco ou autopoliploidizações, gerando espécies novas. Se ocorre poliplodização, maravilha para a planta, né? Ela tem mais habilidade em viver num ambiente inóspito, porque se sabe que os poliploides têm mais vigor, eles têm maior resistência à temperatura baixa, eles têm maior resistência à ausência de água.